Hello, greetings to everyone! E aí pessoal, tudo bem? Sou o Thales, este é meu canal dedicado ao ensino do inglês. We cover Basic English, Intermediate and Advanced as well. Temos do nível básico ao avançado, vídeos de vocabulário, gramática, inglês para negócios e também exercícios de inglês, inglês para concursos. Well, we have more than 670 videos. Nós temos praticamente 700 vídeos. Depois eu tenho que contar quantos vídeos a gente tem. Tem muito conteúdo. I've been recording videos since the beginning of 2020. Gravo vídeos desde o início da pandemia, praticamente, né? E lembre-se, 7 playlists, vídeos do nível básico, explicações em português e Intermediate Advanced ou Advanced são vídeos inteiramente em inglês. Então tem muito conteúdo, um curso completo de gramática, vários vídeos explicando vocabulário e também inglês para negócios. Alright? So before we begin, subscribe, share the content with your friends, assine o canal, compartilhe com os amigos, dê um joinha se você curtiu o conteúdo. E ative o sininho da notificação para você receber as notícias, tá? Bom, hoje é aquela leitura matinal, né? Aquela leitura com o titio Thales, você vai tomar café junto comigo e a gente vai ler uma matéria de um jornal, tá? Bom, nós vamos falar sobre uma notícia do Financial Times, tá? Vamos ver a data da notícia. Notícia de ontem, tá? Ontem, dia 6/2/22. Como vocês sabem, tá tendo uma confusão aí entre Rússia, Ucrânia, Estados Unidos, né? E nós vamos explorar esse artigo aqui junto com vocês. Se tiver alguma palavra que eu não souber, eu me reservo o direito de procurar vocabulário, tá bom? Porque eu não sei todas as palavras do mundo. Eu tô lendo junto com vocês o texto, tá? EU seeks to curb gas costs if Ukraine crisis hits energy supplies. Então, esse é o título da notícia, né? Aqui é o assunto Ukraine Conflict, conflito da Ucrânia. Então, União Europeia. Então, quando você vir a sigla EU, não é Estados Unidos, tá? European Union, tá? União Europeia. União Europeia, seeks quer dizer procura ou busca, né? Cortar, né? Curb, que significa cortar. Cortar custos de gás. Se, aqui nós temos uma condicional, se a crise da Ucrânia atingir, né? If Ukraine crisis hits, atingir, o verbo acertar, atingir, suprimentos de energia, né? Fornecimento de energia. Então aqui nós temos um subtítulo. Diplomatic talks continue on both sides of the Atlantic to de-escalate confrontation with Russia. Então, conversas diplomáticas, né? Diplomatic talks, conversas diplomáticas, continuam em ambos os lados, né? Both significa ambos e sides, lados. Ambos os lados do Atlântico. Para, aqui é interessante esse termo aqui, ó, de-escalate. Escalate significa escalar, né? Ou seja, você vai tornando a situação mais grave. E de-escalate seria de-escalar, né? Provavelmente escreveram assim porque a palavra de-escalate eu acredito que não existe. Então eles quiseram reforçar, provavelmente, tá? Não sei, não tenho certeza. Mas a ideia é essa. O de significa o contrário de, né? O contrário de escalar, de agravar a situação. Confrontation with Russia, né? Confronto ou confrontação, confronto com a Rússia. Aqui nós temos uma figura e temos um comentário aqui, essa foto aqui da Bloomberg, né? E ele está dizendo: The priority of the U.S.
US não. EU's emergency planning is to cope with any reduction in gas imports from Russia, which is Europe's largest supplier. Então vamos ver aqui, ó. A prioridade do... Aqui nós temos o caso genitivo. Caso genitivo significa que o termo que vem depois do apóstrofo S é referência para o termo anterior. Então, nós temos o plano de emergência, o planejamento de emergência de quem? Da União Europeia. Cope with significa lidar com, né? Cope with the situation. Lidar com qualquer redução. Lidar no sentido de se virar, né? É mais assim, né? É se virar ou dar um jeito, né? Com qualquer redução nas importações de gás a partir, né, ou da Rússia, que é, né, aqui nós temos um pronome relativo, né, que faz menção à palavra Russia, que aí mais uma vez o caso genitivo. Então você pega o termo que vem depois, largest supplier, que é maior fornecedor de quem? Da Europa. Largest significa maior, né? Aqui nós temos o superlativo, né? O superlativo de um adjetivo curto ou pequeno, né? Que você pega aqui a palavra large, que é o adjetivo grande, e acrescenta o sufixo EST. No caso aqui, como a palavra large já termina com E, então eu só acrescento o ST, né? Então tá. Vou diminuir aqui a letra de novo. Brussels is examining how to shield consumers from a potential energy crisis as part of plans to protect Europe's households, business and borders from the fallout of a Russian military escalation in Ukraine. Então, acho que é Bruxelas, né? Brussels. Vou até ver aqui. Brussels. Capital da... É isso mesmo. É porque eu não tô acostumado, mas é Bruxelas mesmo, é isso mesmo, tá? Bruxelas está examinando ou verificando, né? Examining, verificando, analisando, como shield é escudo, tá? Então, how to shield, como proteger, como blindar, né? Como proteger os consumidores de uma potencial crise energética, como parte dos planos para proteger, né, as casas, as residências da Europa, né, households, Europe's households, casas, residências da Europa, negócios e fronteiras de quê? Fallout of a Russian military escalation. Fallout pode ser queda, né? Acho que é alguma coisa que está desdobrando, de desembocar, de desdobramento, mas deixa eu ver aqui. Tem o Fallout videogame, mas não é isso que eu quero. Ai, gente, peraí. Aqui, ó. Fallout significa os efeitos adversos ou resultado de uma situação, tá? Algo que resulta, tem o mesmo sentido que eu estava pensando mesmo, né? Como resultado, né, da escalação ou a escalada do exército russo, né, da força militar russa na Ucrânia. Diplomats have told the Financial Times that EU is discussing contingency measures
To deal with risks from surging gas prices, a possible migratory crisis and cybersecurity threats if Russia invades Ukraine. Então, os diplomatas disseram, né, ao Financial Times, né, have told é o present perfect, told é um verbo irregular. É muito comum você encontrar presente perfeito em notícias, tá? Present perfect, esse tempo aqui, ó, tempo verbal. Eu já falei com vocês que existem vários vídeos que a gente já gravou sobre... Vários vídeos que a gente já gravou sobre o present perfect, né? Verbos irregulares, enfim. Tell é um verbo irregular. Ih, gente, o que eu fiz? Ah, é que eu tô tentando dar zoom. Tem que dar zoom aqui, peraí. Tell, told. Né? Told é o passado e o particípio passado do verbo tell, tá? É um verbo irregular. Então, present perfect é o verbo have mais o verbo principal no particípio passado. Quando você vai dar uma notícia ou dar uma informação nova, geralmente você usa present perfect. Tá? Então, os diplomatas disseram, né, ao Financial Times que a União Europeia, que aqui no caso pronome relativo, tá? Ele está unindo essas duas orações aqui. Que a União Europeia está discutindo, aqui nós temos o present continuous, presente contínuo, que é o verbo to be, mais o verbo principal, que é o verbo discuss, seguido de ing. Lembrando, gente, que o verbo discuss, aliás, lembrando que o present continuous, ele é usado para situações que estão acontecendo ou que até pode ser uma situação que vai acontecer no futuro, porque os tempos presentes também podem ser usados dependendo do contexto de situações futuras. Também já gravei vídeos. Todo tópico gramatical que eu estou mencionando aqui, você vai encontrar com maior profundidade nos meus vídeos, tá? Se você tiver interesse, vai lá nas duas playlists de gramática, nível básico, intermediário e avançado. Está discutindo medidas de contingência, né? Measures é medidas e contingency, contingências, para deal with, lidar com riscos de quê? De elevação dos preços de gás, né? Surge significa aumento. No caso aqui, surging é um adjetivo que faz menção que se refere à palavra prices. Então, preços de gás crescentes, né? Seria a tradução melhor, né? Uma possível crise migratória, e ameaças de segurança cibernéticas, né? São as ameaças digitais, né? Vírus, hacker, ransomware, né? Que é quando você pede resgate, né? Assim, eu vou bloquear todos os seus arquivos aqui, ou vou deletar toda a sua base de dados, vou invadir o seu site do governo e para que você tenha acesso de novo, você vai ter que pagar um resgate, né? Ameaças à segurança digital se a Rússia invadir a Ucrânia. The priority of the US emergency planning is to cope with any reduction in gas flows from Russia, which as Europe's largest supplier accounts for about 40% of imports. Então, a prioridade do plano de emergência da União Europeia, né, esse termo já apareceu lá em cima, a gente já traduziu, é lidar, né, to cope with, lidar geralmente com uma situação difícil, tá? Você fala assim, I'm coping with this situation. Estou lidando com essa situação. Lidar com qualquer redução nos fluxos de gás
da Rússia, né? Que como maior fornecedor da Europa, né? Largest supplier. Aí, caso genitivo, faz menção, né, ou referência ao termo que vem antes do apóstrofo S, então, maior fornecedor da Europa, representa, accounts for, representar, cerca de, né, aqui about, cerca de, quando você não sabe a medida exata, cerca de 40% das importações, tá? World leaders will on Monday meet on both sides of the Atlantic to seek a diplomatic solution to de-escalate the crisis with Russia. Emmanuel Macron will meet Vladimir Putin face-to-face in Moscow after 3 phone calls in the past 10 days. The president of France plans to tell his Russian counterpart that while the security of Ukraine cannot be compromised, he understands that Moscow has concerns of its own. Então, líderes mundiais, world leaders, líderes mundiais, irão, aliás, will meet, tá vendo? Will e meet. Eu não consegui selecionar as duas palavras isoladas. Meet é o verbo encontrar, certo? Will é um verbo modal que leva o verbo principal para o futuro. Então, will meet, encontrarão. Na segunda-feira, ou seja, vão encontrar hoje, né? Segunda reportagem. On Monday, na segunda-feira, antes de dias da semana, a gente usa a preposição on, tá? Encontrar em ambos os lados, né? On both sides, ambos os lados do Atlântico, para buscar, to seek, uma solução diplomática. Agora que eu tô vendo que o zoom aqui poderia estar maior, tá? Mas também não adianta, tá? Acho que agora ficou melhor, né? Uma solução diplomática para de-escalar, ou seja, de acabar, né, com a escalada, algo que está escalando, se agravando, buscar reduzir o impacto da crise com a Rússia. Emmanuel Macron encontrará, né, will meet Vladimir Putin face a face em Moscou após, after, depois ou após, né, 3 chamadas telefônicas, 3 telefonemas nos últimos 10 dias, in the past 10 days. Presidente da França planeja dizer ou contar a sua contraparte russa que, enquanto a segurança da Ucrânia não puder ser comprometida, ou não pode ser comprometida, né? Cannot, no caso, é a negativa do verbo can, tá? Você pode usar cannot ou can. Can't, né? Aí você pode ver ambas as abordagens, né? É o verbo can, que expressa capacidade, habilidade, né? Expressa capacidade, habilidade e permissão, né? É um verbo modal, que é o verbo poder, tá? Não pode ser comprometida. Ele entende que Moscou tem... Aqui, ó, Moscow has. Por que é has? Porque Moscow pode ser substituído pelo pronome it. Para he, she ou it no presente, eu uso has, né? De modo geral, você coloca S em verbos, né? Por exemplo, aqui, ó, the president of France plans. Como é um verbo no presente, o verbo plan, verbo planejar, eu coloco S no final do verbo. O verbo have é um verbo irregular nesse sentido. Então, você tira o VE e coloca o S. Tem preocupações próprias, ou seja, tem as suas próprias preocupações. Of its own, quer dizer que é das suas próprias.
I have, aqui ó, vou colocar um exemplo aqui. I have concerns of my own. Eu tenho minhas próprias preocupações, né? Então, on significa própria. I have concerns of my own. I did it on my own. Eu fiz isso sozinho, sem a ajuda de ninguém. On my own. Ou seja, eu mesmo fiz, né? On my own. At the same time, Olaf Scholz has flown to Washington to meet Joe Biden for the first time since becoming Germany's chancellor in December. He intends to present a united front with U.S. President following accusations that Berlin had become a weak link in the West's resistance against Russia's buildup of more than 100,000 troops on Ukraine border. Ao mesmo tempo, né? At the same time, ao mesmo tempo, Olaf da Frozen, né? Do desenho Frozen. Olaf Scholz has flown. O que é has flown, gente? Flown. Aqui nós temos um verbo irregular, né? Você tem fly, verbo voar. Flew, voou, passado. E tem flown, que é o particípio passado do verbo fly. Então, é um verbo irregular. Aqui eu uso o particípio passado no present perfect, no presente perfeito, que é o verbo have, mais o verbo principal no particípio passado. Eu usei o has porque Olaf Scholz, eu imagino que seja o nome de um homem, né? Então, he has flown. Então, ele voou para Washington. He has flown to Washington. Para encontrar Joe Biden pela primeira vez, desde que se tornou, né? Since becoming. Gente, quando você tem uma preposição, eu tenho um verbo depois, ele vem com ing, tá? Becoming é o verbo become, que é o verbo tornar-se, né? Ou seja, desde que se tornou chancelor da Alemanha, tá? Caso genitivo, você pega o termo que vem depois do apóstrofo S e referencia o que vem antes do apóstrofo S. Apóstrofo é essa vírgulazinha para cima, tá? Então, ele desde que se tornou chancelor da Alemanha em dezembro. Lembra que eu falei que antes de dias da semana eu uso a preposição on, né? Que apareceu aqui, algum lugar apareceu on, né? On Monday, ó, tá vendo? Antes de meses do ano, eu uso a preposição in, tá? He intends, ele pretende, aqui intend, muito cuidado, intend é pretender. Você tem essa palavrinha aqui que parece com pretender, mas não é pretender, né? Pretend não é pretender, é fingir. Então, intend é pretender. Então, ele pretende apresentar, tá? Essas locuções verbais são muito comuns em inglês, mas você tem que ter cuidado porque existem locuções que são unidas por uma preposição, como a preposição to, e tem situações que você não coloca nada. Tem situações que você coloca um verbo com ing. Então, só uma atenção, né? Ele pretende apresentar uma frente unida, né, com o presidente dos Estados Unidos, seguindo acusações que Berlim tinha se tornado, aqui nós temos o passado perfeito, né? Que é o verbo had no passado, no particípio passado, mais o verbo principal no particípio, né? Então, had become. Become pode ser o presente,
pode ser o passado e pode ser também o particípio passado, né? É um verbo irregular. Então, tanto o presente quanto o particípio são iguais. E essa estrutura, aliás, esse verbo, né, que digamos assim, ele é derivado do verbo become, é a mesma coisa. Come, came, come, né? Você usa a mesma coisa. Tinha se tornado, link é elo, ligação, ou seja, um elo ou uma ligação fraca na resistência do oeste, do ocidente, contra a build-up seria escalada, né? Build-up, ou seja, algo que está crescente, que está construindo, indo para cima. Quanto à escalada russa, né? De mais de 100 mil tropas nas fronteiras da Ucrânia. Ursula von der Leyen, European Commission President, told the Financial Times in an interview on Friday that the EU needed to be prepared for any scenario with Russia and Ukraine, part of which was to do everything it could to find alternative energy sources. Então, essa Ursula aqui, que é presidente da Comissão Europeia, disse, ou contou, né? Contou ao Financial Times. Financial Times é o nome do jornal, né? Inclusive é uma das maiores publicações do mercado financeiro, né, do mundo, de economia do mundo. Tem o Financial Times, tem o The Economist, né? Disse ao Financial Times em uma entrevista na sexta-feira, on Friday, que a União Europeia precisava, needed, aqui, gente, é um verbo regular. Verbos regulares têm o passado com ed, né? Com o sufixo ed. Precisava estar preparada para qualquer cenário com a Rússia e a Ucrânia. Parte da qual, part of which, parte da qual era ou estava, no caso era, né? No caso aqui é passado do verbo to be, tá, gente? É o was ou were. Era fazer tudo, ou fazer todas as coisas, né? Everything é tudo. Tudo que ele podia, ou seja, a União Europeia precisava fazer tudo que ela podia, it could, ou poderia fazer, né? Could é passado do verbo can, tá, gente? É um verbo modal, que ele poderia ou podia para encontrar fontes de energia alternativa. You would never trust a gas supplier that is not reliable, she said. This scenario would be very difficult for the EU, but the same goes for Russia with its one-dimensional economy. In such a situation, we would also do everything to alleviate the pressure on households and consumers. Would é o verbo modal, tá? A gente fala que ele leva o verbo para uria, quando você vai traduzir. Então, you would never trust. Trust é o verbo confiar. Então, you would never trust quer dizer você nunca confiaria, né? Would trust, confiaria. Trust é confiar. Would trust, confiaria. Would never trust, nunca confiaria, né? Observe que você pega o advérbio e coloca entre o verbo modal e o verbo principal, né? Nunca confiaria em um fornecedor de gás que não é confiável, né? Reliable. Reliable é confiável, né? She said, ela disse. Este cenário seria, would be, tá vendo? Verbo be, verbo to be é o verbo ser e estar. Would be, seria. Seria muito difícil. Aqui você tem um advérbio, né, de intensidade, muito, muito difícil para a União Europeia. Mas,
ou entretanto, né? O mesmo, the same, é o mesmo. O mesmo vai, ou seja, o mesmo se aplica à Rússia, né? O mesmo vai para a Rússia, o mesmo se aplica à Rússia, com a sua economia unidimensional. Tá? Em tal situação, in such a situation, such a ou such an significa tal, tamanha, né? Então, such a situation significa tal situação. Em tal situação, in such situation, nós também, also, é também, né? Ele vem no meio da frase. O também que vem no final da frase é a palavrinha to, que é T-O-O, né? T com 2 Os. To. Nós também faríamos, né? Would do é faria. Então, nós também faríamos tudo para aliviar, né? Aliviar a pressão. A pressão sobre quem? As famílias, né? As casas, residências e consumidores. The Commission is examining how it could intervene temporarily to weaken the link between record gas prices and the cost of wholesale electricity in the EU, if there is a gas crisis, a measure that EU officials dismissed a few months ago during a record electricity price surge. Então tá, vamos lá. A comissão está examinando ou verificando, certo? Como ela poderia, né? O could aí de novo, ó. Como ela poderia, ela quem? A comissão. Intervir temporariamente para enfraquecer. Weaken é enfraquecer. É um verbo que foi formado pelo adjetivo weak, seguido do sufixo en. Para enfraquecer o elo ou link entre preços de gás recordes, ou seja, preços de gás elevadíssimos, né, nível mais elevado, e o custo da eletricidade no atacado. Wholesale significa no atacado, no mercado em geral. Na União Europeia, se houver ou se existir, né? There is é o verbo haver ou existir, né? O termo que vem depois do there is tem que ser singular, né? Porque there is é usado para singular e there are é usado para o plural, né? Se houver uma crise no mercado de gás ou uma crise do gás. Uma medida que oficiais da União Europeia dispensaram, ou seja, descartaram, alguns meses atrás. A few months ago. Tá vendo que eu usei a few? A few eu uso para substantivos contáveis. O que é um substantivo contável? É um substantivo que você pode contar, né? E a few é uns poucos, né? Ou seja, alguns meses atrás. Ago é atrás, que já passou, tá? Eu poderia também usar past months ago, né? Ao invés de usar few months ago. Durante um aumento de preços de eletricidade recorde. Bom, vamos ver mais esse parágrafo. Gente, a gente não vai analisar o texto todo, tá? Não dá tempo nesse vídeo da gente explorar o texto todo. The EU's Agency for Energy Regulation has warned against disrupting the bloc's pricing system for electricity, saying introducing tools such as price caps would jeopardize the security of supply by forcing some suppliers out of business.
Então, a Agência da União Europeia para Regulação de Energia advertiu, has warned, tá? Warn é o verbo advertir, alertar. Aqui é o present perfect de novo, né? Alertou contra a ruptura, né? Ruptura do sistema de precificação, sistema de preços do bloco para a eletricidade, dizendo que introduzindo ferramentas tais como, such as é tais como, tá, gente? Tais como tetos de preço, né? Price caps. A cap significa que é um teto, é um limite. Tetos de preço. Jeopardize, como que seria? É no sentido de apostar, ou seja, é uma aposta, você não sabe se vai dar certo, né? Você vai estar arriscando. Deixa eu ver o significado. É isso mesmo, ó. Colocar alguma coisa ou alguém em uma situação em que há perigo de perda, dano ou falha. Mas deixa eu pegar a tradução, porque tá vendo? Eu sei o significado da palavra, mas eu não sei exatamente a palavra, né? Comprometer, é isso mesmo. Comprometer, tá? Jeopardize. Como que é a pronúncia dessa palavra? Jeopardize, isso mesmo. Comprometeria, ou colocaria em risco, né? Comprometeria, né? Que é would, que leva o verbo por ia. A segurança de fornecimento. De que forma que comprometeria a segurança do fornecimento? Por forçar alguns fornecedores para fora do negócio, ou seja, colocaria esses fornecedores para fora do negócio. Aqui tem um termo interessante, gente, só para terminar o vídeo. Tá vendo esse comentário aqui, ó? Ukraine and Russia. 2 pontos. How relations have soured since the fall of the Soviet Union. Então tem um videozinho aqui, aí você clica aí, você vai ver como as relações azedaram, né? Sour, S-O-U-R, significa azedar. Então, como as relações azedaram, né? As relações entre esses dois países azedaram, azedou, né? As relações azedaram, isso, desde a queda da União Soviética, né? Interessante. Bom, gente, é isso. Eu tô para gravar um vídeo sobre as questões de concurso do terceiro texto da prova da Petrobras de 2008, tá? Da CESP. Eu vou gravar ainda, só optei por não gravar, porque se eu começasse a gravar, eu ia ter que terminar. Ou eu ia ter que dimensionar o tempo, porque eu tenho um limite de tempo agora pela manhãzinha, então não dá. Mas mais tarde, quem sabe eu consigo gravar outro vídeo. Alright? So, I hope you enjoyed today's video. Espero que você tenha gostado. Vou deixar o link da matéria para você explorar. Tem mais texto, tá? E vários vocabulários que tem aqui, gente, eu já abordei em outros textos. Então é uma forma até de você praticar. Ver se você está entendendo o texto. Qualquer coisa, gente, qualquer dúvida, tamo aí. É nóis. Bye bye, see you next time.